Olá, seja muito bem-vindo ao Café Virtual. A minha oração é que Deus ministre ao meu e ao seu coração e que nós possamos refletir no que é bom para nós. Esse é o tema que eu gostaria de conversar com vocês. O que é bom? O que é bom para você? Aonde você gosta de ficar? O que faz bem para você? O que traz alegria, paz ao teu coração? E eu gostaria de usar para esse estudo, essa meditação, a vida de um cantor chamado Asaf. Asaf, ele era um levita, e ele era um levita de Deus lá no templo de Jerusalém. E ele então começa a contar, a desabafar, e no Salmo 73, em que ele diz assim: olha, eu comecei a olhar em minha volta e eu comecei a ver que os maus prosperavam, tinham vida tranquila, e eu comecei a ficar revoltado com inveja. E ele diz assim, que por conta disso, quase que ele tropeça. Ele fala assim, quase me resvalaram os pés, porque eu fiquei olhando, falei, não é justo, eu estou aqui, eu estou cantando, eu estou adorando a Deus e eu tenho sofrido muitas vezes lutas, dificuldades, e os maus têm prosperado. Você já pensou nisso alguma vez? Você olha em volta e vê às vezes pessoas ímpias prosperando, parece que tem uma vida gostosa. Mas então, Asaf fez isso. E ele vai contando, que isso aconteceu até que eu entrei no santuário de Deus e eu entendi, o fim o que vai acontecer com esses ímpios. Porque às vezes a aparência é uma e também o interior é outro. Há uma falta de paz, Hoje nós estamos vivendo um momento em que as aparências se enganam demais da conta, não é verdade? E a gente então começa a ver ele dizendo assim, olha, eu entrei no santuário de Deus e eu entendi o que é bom para mim. E lá no versículo 28 ele fala, quanto a mim, bom é estar junto a Deus. Ele falou, riqueza, prosperidade, fama, poder, não é bom. O bom é estar junto a Deus. Para mim é isso, porque no Senhor Deus eu ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. E ele fazia isso, porque ele era um cantor, era um adorador de Deus. Sabe, é interessante a gente ver como a gente tem que ter uma visão, não do momento, mas de toda uma história, do todo, de nós estarmos na presença de Deus. Deus, ele cuida de nós em todo o tempo. Isso que Asaf, ele entendeu, ele estava sob o refúgio de Deus. A gente deve entender, mesmo que pareça que as circunstâncias dizem o contrário, nós devemos ter a consciência que nós estamos no refúgio de Deus. E Deus, ele não falha com seus filhos. Lá em Malaquias, o povo também começou a falar a mesma coisa que Asaf. No Malaquias 3, versículo 14, o povo dizia assim, inútil é servir a Deus. A gente está aqui guardando os mandamentos, mas os soberbos, os que cometem impiedade, estão prosperando. E Deus então diz para aquele povo que estava pensando assim, o Senhor disse para eles que ele atentamente ouvia aquilo, mas que na frente dele havia um memorial escrito para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. E Deus então diz, esses que temem o meu nome e que me servem são para mim particular tesouro. E eu vou poupá-los no dia da adversidade, como um homem poupa o filho que o serve. Então, vocês vão ver a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Esse é o nosso Deus. Ele fala lá no capítulo 4, 2, mais algumas coisas, mas que sobre aqueles que servem a Ele, aqueles que o buscam, que temem a Ele, vai nascer o sol da justiça. Tudo no devido tempo. Que coisa mais linda. A gente, então, é desafiado a Deus
por Deus, para ver a diferença entre o que o serve e o que não serve a Ele. Sabe, nós vivemos um mundo de aparência, de busca, né, de riquezas, de fama, de seguidores, né? E o pessoal, por conta disso, tá a sua paz, vende a sua alma, né? Nós conhecemos um homem, ele tinha um boteco na beira da estrada, e ele é muito trabalhador, trabalhava sem parar, dia e noite, e ele começou a construir todo um império, né, financeiro, construir, comprar supermercados, só que ele perdeu nesse processo, perdeu a família foi se distanciando dele. Como a gente precisa cuidar, o que realmente é bom para mim, nós. Asaf, é claro, bom para mim é estar na presença de Deus, é servi-lo. Na presença de Deus, o salmista diz, a plenitude de alegria, né? O que é mais importante para mim e para você é estar com Deus, é a intimidade com Ele. É lindo demais, porque lá em Salmos 25:14, Deus promete para aqueles que o temem, a sua intimidade, e Ele vai dar para aqueles que o buscam, que o temem, o conhecimento da sua aliança. Ele fala que vai nos fazer conhecer segredos tremendos. E é o melhor lugar para estar na presença de Deus. Um lugar que não depende do teu desempenho, que não há cobrança, né? Você não precisa ficar provando nada. Um lugar em que você pode desabafar, abrir seu coração, sem ficar maquiando, né, a realidade. Desfrutar da intimidade com Deus, não há nada melhor. E isso Asaf entendeu. E Deus também promete para nós, ali no texto de Malaquias que nós lemos, né? Deus dá para quem os busca, para quem o teme, significado para a vida. Daí você pode falar, mas a gente está com Deus, a gente passa por provação? Sim. Mas Deus, Ele diz que durante a provação Ele nos honra. Ele prepara uma mesa na presença dos nossos inimigos. Ele fala lá em Isaías que nenhuma arma, nenhuma palavra preparada contra você, contra aqueles que o buscam e o que o temem vai prosperar. E eu tenho visto isso na prática acontecer. Eu tenho visto, isso não é preto no branco, é a palavra de Deus que é vida, que é verdade, um Deus fiel, Deus que nos acolhe, Ele cuida de nós, de cada detalhe. Cuida de você como particular tesouro. Você é um tesouro especial. E o que a gente faz com o tesouro? A gente guarda, a gente cuida. Deus supre nossas necessidades, Deus nos protege das tempestades, dos ventos contrários. Sabe como é importante, como é bom servir ao Senhor. Para os seus Ele está enquanto dorme, né? Eu tive uma experiência dessa tremenda. Nós morávamos em Ituverava e o Leandro morava em São Carlos, ele fazia mestrado na USP. E ele estava encontrando algumas dificuldades na pesquisa dele e pedia oração e nós estávamos orando por ele. E um dia ele nos ligou, um sábado à noite, e falou assim, mãe, teve eleição da diretoria e eu fui eleito presidente da UMP. Eu falei, como assim? Leandro, você tem que terminar teu mestrado, você está com dificuldade. Falei um monte. Ele com aquele jeitinho dele, manso, só me escutou. Chegou no dia seguinte, eu fui à igreja. E daí o pastor falou sobre o texto que está lá em João 12:26. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Olha só, o pastor falou sobre isso, né? Que bom é estar junto a Deus, bom é servir a Deus, bom é seguir a Deus. Isso que é bom, o resto é complemento, né? Quando Deus foi ministrando no meu coração, puxando a minha orelha, né? Eu chorei muito, ali na igreja, eu abri a boca mesmo, né? Quando cheguei em casa, eu pedi perdão ao Leandro, liguei para ele e pedi perdão.
E lá na igreja eu pedi muito perdão a Deus, né? Como a gente tem que entender que o bom é estar servindo a Ele, o resto é consequência. E o Leandro conseguiu terminar o seu mestrado, e antes de terminar seu mestrado, ele passou no concurso como professor aqui da UFO, da Universidade Federal de Uberlândia. Esse é o nosso Deus. E hoje ele já é doutor, já terminou o doutorado, né? Deus que cuida de nós, cuida dos nossos interesses, né? Desde que nós nos disponhamos em servi-lo. Deus, ele é tão tremendo na nossa história. Mas eu quero uma experiência diária com Deus. É bom lembrar o passado, mas eu tenho conversado com Deus, eu quero experiência com Deus dia após dia, eu quero estar junto dele, eu quero estar servindo a Ele em todo o tempo, né? Renovando o calor da presença dele. Eu não quero ser cinza numa lareira apagada, lembrando do passado, do que foi, do fogo do passado. Eu quero hoje ter uma experiência com Ele, dia após dia, resgatar no meu coração a paz daquele primeiro amor, né? E prosseguindo, buscando a vontade dele. E aqui eu fico contando para vocês no café virtual, né? Os seus feitos, porque não posso deixar de compartilhar para a honra e glória de um Deus que é real, é um Deus vivo, é um Deus verdadeiro, é um Deus que ministra o nosso coração aqui e agora, né? É um Deus que fala. E da mesma forma que o salmista, o Asaf, eu digo, quanto a mim, bom é estar junto a Deus e proclamar todos os seus feitos. Não dá, né? Nem dá para fazer isso. São tantas maravilhas. Então eu quero finalizar dizendo para vocês que o que é bom é estar junto a Deus, é servi-lo, é obedecê-lo. O que é bom é reconhecer o quanto de maravilhas que Ele tem feito para nós, por nós, mesmo sem merecermos, apesar de nós, né, sermos tão difíceis, cabeça dura muitas vezes, né? Então, assim, é difícil de trabalhar, de ser quebrantado, mas que Deus continue fazendo a sua obra com a sua paciência, com a sua misericórdia. E para terminar, eu quero colocar o Salmos 40, versículo 5. Não dá para contar o que Deus fez, né? Ele fala assim: são muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tem operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo, mas são mais do que se pode contar. Eu quisera anunciá-los e dele falar, mas são tantos, são mais do que pode contar. Não é verdade? Esse é o nosso Deus. Então, o que é bom é estar na presença dele. O resto é consequência, tudo mais vos será acrescentado. Bom é estar junto dele. Vamos estar junto de Deus? Marca um horário de devocional. Ora, lê a palavra todos os dias. Bom é estar junto dele. Você está com problemas, está com lutas, bom é estar junto dele. O resto tudo vos será acrescentado, será transformado, será tratado por Deus. Um grande abraço para você. Fica com esse Deus tremendo. E até a próxima, se Deus quiser.